Eu comecei falando com você há 2 mensagens atrás sobre Isaías 61, versículos 1 e 2, profetizados por ele há 700 anos antes de Cristo, e Jesus, no seu ministério terreno, isso é registrado por Mateus e por Lucas, bem como Marcos e os evangelhos sinóticos. Jesus, ele reproduz na sua fala na sinagoga de Nazaré, em seu primeiro discurso sobre a palavra de Deus, iniciando o seu ministério, no capítulo 4 de Lucas, lá pelo versículo 16 em diante, depois de ter sido batizado por João Batista, ter passado pela tentação no deserto, conduzido pelo Espírito, ele entra na sinagoga de Nazaré, é-lhe dado o rolo do profeta Isaías e ele lê o que está registrado em Isaías no capítulo 61, versículos 1 e 2, falando sobre o conteúdo da sua mensagem, sobre as boas novas, sobre a sua missão de salvação. Após essa fala na sinagoga de Nazaré, eu conversei com vocês sobre o que está registrado também no capítulo 9 de Isaías, quando ele fala da região da Galileia, da associação entre aquela região que havia sido esquecida, havia passado por tribulações na antiguidade, mas que havia sido escolhida pelo Senhor para simbolizar o mundo na relação com Cristo, pois foi ali que ele desenvolveu o seu ministério, na região de Cafarnaum, em Nazaré, em Cafarnaum, em Samaria, no Jordão, toda aquela região nos confins de Zebulon e Naftali. E é interessante que eu disse tudo isso para falar da importância da entrada de Deus no mundo, porque depois falei também com vocês sobre João, capítulo 1, que fala no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu disse esse trecho para falar sobre o que significa cristianismo. E cristianismo significa a entrada de Deus no mundo, na pessoa de seu Filho, para viver a nossa vida, para participar conosco da nossa história. E aí, como sequência disso, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a atuação desse Cristo no mundo, né? Porque a gente fala da entrada, mas o que ele fez, né? Qual era a sua cadeia de valores, como ele se comportava, o que ele priorizava durante o seu ministério. Então isso é muito interessante. E partindo aqui do Evangelho de João, que é um pouco diferente dos evangelhos sinóticos, ele vai registrar no capítulo 1, versículo 29, João evangelista falando de João Batista. Ele diz, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Todos nós sabemos pelos evangelhos sinóticos que João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, mais velho que ele aproximadamente 6 meses. É claro que ele conhecia Jesus, mas o Jesus, seu primo, não o Jesus que agora, após ser batizado por ele e receber a unção do Espírito para o exercício ministerial, ele não sabia que esse era o Cristo, mas Deus, qual o enviou a batizar, revelou para ele, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma revelação espantosa e gloriosa para João.
Então, isso complementa aquilo que nós falamos sobre a entrada de Deus no mundo, a confirmação feita a João por essa revelação completa em que o Pai informa ele que sobre aquele em quem ele viu descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo e esse é o Filho de Deus. Mas como eu disse anteriormente, eu queria falar um pouco aqui sobre a atuação de Jesus no mundo durante o seu ministério. E aí a gente salta um pouquinho para frente e vamos para o capítulo 2. Depois de João relatar essas coisas, ele vai dizer no capítulo 2 o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa é uma mensagem profunda registrada por João, um dos discípulos de Jesus, escritor desse livro, e que traz algumas informações importantes para nós. Primeiro, a informação de que Jesus, enquanto enviado de Deus, tem uma agenda para cumprir. Ele tem um propósito, ele tem uma missão, e isso é muito claro para ele, e ele deixa muito claro para os seus discípulos e para todas as pessoas que se aproximam dele. Diversas vezes ele disse que ele estava aqui para fazer a vontade do Pai, para que as pessoas crescem no Pai e crescem nele. E ele não se desviava desse propósito. E ali, quando ele é convidado juntamente com a sua mãe e seus discípulos para aquela festa de casamento, e todos nós sabemos que a festa de casamento judaica dura vários dias, é interessante que a sua mãe lhe informa que o vinho havia acabado. Quando a gente começa a pensar no senso comum das pessoas que vivem nos círculos cristãos, por exemplo, né, que tem uma compreensão, às vezes não bíblica, mas mais popular sobre as coisas de Deus, elas veem a agenda de Deus como algo rígido, de maneira que é algo que vem para atropelar tudo que tiver na frente, sem considerar a subjetividade da vida das pessoas. E é muito contrário disso. Eu fiz uma leitura numa outra mensagem que eu falei com vocês sobre que o cristianismo é inconcebível sem o mundo. Ou seja, ele é feito para existir no concreto e no histórico. E o concreto e histórico é formado por pessoas. Pessoas que precisam se relacionar com Deus e com as quais Deus deseja se relacionar. E é muito interessante que toda a revelação bíblica de Deus é feita para pessoas. Toda a história da salvação é feita para ser mostrada a pessoas. Então, o relacionamento é mais importante para Deus. E aí, quando a gente começa a pensar que Jesus começa o seu ministério
começa o seu ministério já com o seu grupo de discípulos, indo até um casamento, que ministério é esse que ele vem cumprir? Não é um anúncio do arrependimento, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, e Jesus está numa festa logo no início do seu ministério, quando de repente na mente de alguns deveria estar em praça pública pregando arrependimento. Mas o Evangelho é relacionamento, comunicação bíblica, é reflexão participativa, é anunciar ao outro conteúdo bíblico de interesse que gere comunhão. Não é afastar Deus das pessoas através do anúncio do caos. É anunciar o florescimento, é anunciar coisas boas, coisas novas. E aí ele está num casamento, e a sua mãe lhe informa que o vinho acabou. E Jesus deixa bem clara a agenda. Ele não estava ofendendo a sua mãe. E nós, na língua portuguesa, não entendemos muito bem a linguagem hebraica ali, porque ele a chama de mulher. Talvez isso seja ofensivo para alguns aqui na língua portuguesa, mas lá era muito comum usar esse termo. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu tenho uma agenda a cumprir. Mas ela era sua mãe, tinha convivido com ele durante 30 anos. E ela então informa aos serventes: ó, tudo que ele falar para vocês, vocês façam. E então Jesus manda separar aquelas talhas, encher de água, e ele transforma a água em vinho. Pense agora, por exemplo, na condição dos noivos ali, que chamaram várias pessoas para participar da sua festa de casamento, e o vinho era um elemento muito importante numa festa de casamento judaica. Não podia faltar. E acabou o vinho, talvez no meio da festa. E eles provavelmente estavam desesperados. E agora? Está chegando mais gente, tem outras pessoas que vão vir mais tarde, ainda a gente não tem mais vinho, vamos passar vergonha. Mas Jesus estava ali. E o que a gente pode retirar dessa mensagem do ponto de vista prático é que Jesus, mesmo tendo uma agenda fixa, uma agenda rígida para cumprir o propósito de Deus, ele se preocupa com a pessoalidade das pessoas. Ele se preocupa com as necessidades subjetivas de cada um de nós. O que você precisa? Talvez é uma conta que está atrasada, e para algumas pessoas que têm condição, uma bobaginha, uma conta de luz atrasada, uma conta de água. Será que Jesus vai se importar com isso? É um sofá em casa que, pelo uso, acabou rasgando o tecido, e você tem pessoas para receber em casa e aquilo preocupou seu coração, e você... Será que Jesus se importa com isso? Alguns devem pensar, tem nada a ver com o propósito de Deus. O propósito dele é anunciar salvação e condenação. Aceita ou não, o resto não tem a ver com Deus, não, tem sim. Porque ele se relaciona com pessoas. Ele está preocupado com aquilo que você precisa. E eu não estou falando isso por sensacionalismo. Eu estou olhando para uma mensagem bíblica, que eu poderia falar sobre outras. Eu poderia falar sobre o endemoniado gadareno, por exemplo, que estava lá no meio dos sepulcros. Quem ia se importar com ele? Ninguém. Está escondido, não está atrapalhando a vida social de ninguém. Deixa lá. Mas diz o texto que Jesus, quando chega ali em Gadara, que ele pisa, sai do barco e põe os seus pés sobre a terra. Lá no sepulcro, lá, o homem ergue a sua cabeça e ele é conduzido até a presença de Jesus. Ninguém falou com ele. Aqueles espíritos malignos que estavam nele sabiam que precisavam conduzi-los até Jesus, porque Jesus iria cumprir a sua missão ali. E Jesus se preocupou com uma pessoa, não obstante o desinteresse de uma cidade inteira.
Um homem que precisava ser preso em cadeias, quebrava, vivia se machucando, uma vida perdida, mas que para Jesus tinha muita importância. E Jesus o libertou e fez dele um anunciador das boas novas. Vai para a tua casa e fala para os teus quão grandes coisas te fez Deus. Da mesma forma, Jesus estava iniciando o seu ministério em Caná da Galileia. Olha só, Caná da Galileia das nações, Galileia dos gentios, Galileia que representa os povos do mundo inteiro com todas as suas necessidades e todas as suas mazelas. Mas Jesus está presente. E ali ele transforma água em vinho, fala, leva agora para quem sabe avaliar. Levam até o mestre-sala, ele prova o vinho e observa que aquele vinho é melhor do que qualquer vinho que foi colocado anteriormente naquela festa. E ele então testifica, todo mundo põe primeiro o bom vinho, mas você, ele diz para o noivo, guardou o melhor vinho para depois, para ser colocado por último. Isso é muito maravilhoso. Porque mostra que Jesus, ele tem o melhor para nós, mesmo em questões subjetivas, que alguém diga que não tem valor. É o desejo de finalizar uma faculdade, de trocar de carro, de ter uma habilitação, de mudar de casa, de melhorar a profissão, de se empenhar mais na igreja, de poder ter uma ascensão ministerial, de poder ser mais útil a Deus, a família, a comunidade, seja o que for, seja o que for. Deus se importa, mesmo tendo uma agenda de salvação que é no macro, Ele se importa com aquilo que acontece no micro, o micro das nossas vidas. E ali João, ele relata no versículo 11 do capítulo 2, de maneira muito clara, que com este sinal, Jesus principiou, ou seja, com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, esse sinal foi marcante no início do ministério de Jesus para mostrar aos seus discípulos a sua glória, para que eles crescem nele, atendendo a uma família que estava celebrando um casamento. Talvez alguém pudesse pensar, o ministério de Jesus deveria começar estrondosamente em praça pública, com sinais miraculosos, curando um monte de gente e anunciando que eles eram pecadores e se não crescem em Jesus ali naquele momento, receberiam a condenação. Sabe aquela palavra truncada, sem meios termos, mas uma palavra 880? Não, Jesus começa o seu ministério e, aliás, o termina também cuidando de pessoas, tanto em questões objetivas quanto em questões subjetivas. O objetivo dessa mensagem é dizer para você que ele se importa com as suas questões pessoais. A gente vive num mundo difícil e até mesmo nos círculos cristãos nós somos avaliados o tempo todo de forma exterior. Então, pessoas nos desprezam, outros nos acusam, outros nos dão uma lista de coisas que a gente precisa fazer para ter o relacionamento com Deus. E a palavra de Deus mostra que, na verdade, Ele está disponível para se relacionar conosco dentro da nossa subjetividade, dentro daquilo que somos, respeitando a nossa história como respeitou a história da mulher samaritana e nos salvando das nossas dificuldades, como fez com esse casal nesse casamento e como fez durante todo o seu ministério e como continua fazendo na vida de todo aquele que nele confia. Que essa mensagem possa irradiar no seu coração, que você possa se sentir fortalecido
para ter uma relação mais íntima com Deus através de Jesus e não perder um tempo precioso, que é o tempo gasto na presença dele, se relacionando com ele e colocando ele como prioridade das nossas vidas. Deus abençoe você, espero que você compartilhe essa mensagem, coloque a sua observação sobre ela e espero encontrar vocês mais vezes para falarmos sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.